que ele amava. E a Bíblia diz que quando Jacó ali chegou, tudo que o tio dele tinha era pouco. Tinha posses, porém eram poucas. Mas depois que ele chegou, Deus começou a engrandecer aquele homem. Amém? Deus começou a multiplicar os bens daquele homem. Deus começou a fazer aquele homem prosperar por causa da presença do seu servo Jacó naquele lugar. Aonde você estiver, Deus vai tornar o lugar próspero. Aonde você estiver, Deus vai tornar o lugar próspero. Deus vai multiplicar ali naquele lugar por sua causa. Glória a Deus. Jacó esteve ali, irmãos, servindo ao seu tio Labão. Mas Jacó em momento algum esqueceu da sua casa. Amém? Jacó em momento algum esqueceu que ele precisaria também trabalhar pela sua casa. E eu quero dizer aos irmãos aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, que todo o seu tempo de vida até aqui, você esteve trabalhando e servindo a alguém. Mas de hoje em diante, você vai voltar a sua visão para a sua casa. Você vai voltar a sua visão para, a partir de então, trabalhar para restaurar a sua casa. Trabalhar para multiplicar a sua casa. Trabalhar para fazer os seus crescerem na presença de Deus. Amém, queridos? A palavra do Senhor nos leciona nesta noite. Aprenda com Deus, por favor. Diz assim: o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Mas a parte B do versículo assim diz: agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? Amém? Chegou a hora, irmãos, da decisão, em nome do Senhor Jesus. Chegou a hora de você entender que Deus me levantou como coluna para sustentar a sua família. Amém? E eu não falo de sustento material, eu falo de sustento espiritual. Porque Deus me levantou na sua casa para você orar pela sua família, para você interceder pela sua família, para você trabalhar. Amém? Trabalhar significa também se doar. Aprenda que é necessário que você se doe, para que outros que convivem com você recebam a graça da salvação. Para que outros que convivem com você alcancem a mesma graça que você já alcançou. Chegou a hora de você trabalhar pela sua casa, em nome do Senhor Jesus. Esqueça aquela mensagem mal interpretada que muitos dizem que profeta de casa não tem honra. Amém? Esqueça isso. Porque as pessoas interpretam mal aquela mensagem. Profeta de casa tem honra sim, porque Deus nunca levantou um profeta e que não lhe deu honra. Todos os profetas levantados pelo Senhor, o Senhor honrou. Amém? E os dias que nós estamos vivendo são dias em que nós precisamos voltar a nossa visão para o seio da nossa casa. Vamos tentar ganhar primeiro os nossos. Vamos tentar edificar primeiro aquelas ovelhas que estão sob a nossa tutela. Tem muita gente por aí viajando para ganhar lá em São Paulo, para ganhar lá não sei aonde, e os seus dentro de sua casa se perdendo. Sim ou não? Tem
Quanta gente é enganada. Pastor, eu recebi um chamado de missionário. Eu recebi um chamado de missionária. A minha obra é lá longe. Mentira do diabo. O inimigo enganando a pessoa. Porque os seus, debaixo da sua tutela, está se perdendo. A droga destruindo, o álcool destruindo, a prostituição destruindo, o fumo destruindo. Você não consegue ganhar, muitas vezes por causa do testemunho. Aí sim, quem não tem testemunho não tem honra, mas quem tem testemunho é honrado por Deus. E nós precisamos ganhar primeiro os nossos. Eu costumo dizer que as primeiras ovelhas do pastor são a esposa e os filhos dele. São as primeiras ovelhas. Se esse pastor não consegue apacentar bem a esposa e os filhos, ele não vai apacentar a mais ninguém. Se você é um cristão verdadeiro e você não consegue fazer com que a sua família reconheça Cristo em você, não são os da rua que vão reconhecer. Amém, gente? Não são os da rua que vão reconhecer Cristo em você. Chegou a hora de você tomar a mesma decisão de Jacó. Amém? Chegou a hora de você abrir a boca e dizer: ei, a partir de agora, de trabalhar pela minha própria casa. Labão, já trabalhei bastante para você. Labão, já lhe enriqueci. Labão, já lhe multipliquei. Agora chegou a hora de eu atentar para a minha casa. Amém, queridos? Lá na cidade onde eu estou pastoreando pela misericórdia e bondade de Deus, chove convite. Pastor, ministrar uma palavra na minha igreja. E eu digo: não posso. Mas por que não pode? Porque eu tenho que apacentar as minhas ovelhas. Imagina você, se eu vou sair da minha congregação um dia de culto para ir ministrar uma palavra na igreja do vizinho. Não, eu tenho que apacentar as minhas ovelhas, aquelas que Deus colocou debaixo do meu bordão. Amém? O vizinho que apacente a dele. Sabe por quê? Porque no dia do Senhor, a Bíblia diz que cada um de vocês serão julgados por aquilo que ouviu e aprendeu aqui nessa igreja, pela boca desse pastor. No dia do Senhor. Amém, queridos? Então eu quero apacentar, cuidar e cuidar bem das minhas. A minha visão agora se voltou para dentro da minha casa. E se eu não cuidar bem da minha família, neguei a fé e sou pior do que o infiel. Aquele que não cuida bem da sua família, negou a fé e é pior do que os infiéis. Amém? Então chegou a hora, irmãos. Eu vou martelar bem aqui nessa palavra para não ficar guardado, gravado em você aí. Chegou a hora de você trabalhar pela sua casa. Chegou a hora de você botar as mãos no arado pela sua casa. Chegou a hora de você subir os 3 montes pela sua casa. Pastor, quais são os 3 montes? O monte do jejum pela sua casa, o monte da oração pela sua casa e o monte da pregação da palavra pela sua casa. É muito fácil eu sair no meio dos meus que me conhecem muito bem para ir falar para o vizinho. É muito fácil. Amém? Agora é melhor quando eu falo para os meus que me conhecem, que sabem quem eu sou, que sabem meu compromisso com Cristo, que sabem a minha relação com Deus. Entendem isso ou não? Irmãos, palavra pode até convencer, agora o testemunho arrasta. Se você tem testemunho de vida com Deus, tenha certeza
que você vai abrir a boca e vai dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. E não pense você que falar é fácil, não. Amém? Quando a gente fala, é porque a gente vive. Eu tenho uma mulher e 3 filhos. Uma mulher que serve a Deus. Os 3 filhos também. Amém? O pastor lá na cidade que eu estou me disse: pastor, o Senhor é um bem-aventurado. Eu disse: por quê? Ele disse: porque dificilmente eu encontro pastor por aí que a família inteira sirva ao Senhor. Dificilmente eu acho por aí um pastor que a família toda esteja ali aos pés de Jesus. E digo: olha, isso chama-se graça de Deus. Amém? Isso chama-se graça de Deus. Não é porque o pastor é alguma coisa, não, é porque Deus é tudo e todos. Agora, deixa eu dizer também, o testemunho conta. Amém? O testemunho conta. Tem pessoas que apregoam a fé, mas quando chega em casa, o testemunho não condiz. Ensina a família a mentir. Eu já estive em lugares onde pessoas se dizem líderes, que se dizem cristãs, estavam reunidas, e na hora que o telefone toca, procurando pelo chefe da casa, o chefe da casa diz: eu não estou aqui não. Ô, peraí. As pessoas que estão ali do lado estão ouvindo isso, sim ou não? Mas meu pai é um líder de tal lugar, e está ensinando, mandando mentir. Você entende, sim ou não, o que eu digo? O líder, o chefe, a cabeça da família, o telefone toca, aí o filho atende, e ele diz assim ao filho: eu não estou aqui não. Diga que eu não estou. O filho capta aquela mensagem, não diz nada porque é pai, mas no seu coração medita. E no futuro, quando o pai for dizer alguma coisa para ele, ele vai ter ousadia de dizer: mas o senhor naquele dia fez assim, porque eu não posso fazer igual. Quem é o Senhor para me repreender? Quem é o Senhor para me dizer alguma coisa? Se aqui na nossa convivência eu tenho visto tantas coisas ao seu respeito, lá fora ninguém sabe, mas eu aqui dentro sei. Por isso, irmãos, o testemunho é fundamental. Se você quer trabalhar pela salvação da sua casa, primeiro ponto é você estabelecer um testemunho firme na sua fé, na relação que você tem com Deus. Amém? Antes de você chegar para o pastor: pastor, ore pela minha família. Faça isso você mesmo. Faça isso você mesmo. Antes de você chegar para a pastora: pastora, faça um jejum em favor da minha casa. Faça isso você mesmo. Amém? Deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus honra a fé dos seus servos. Deus honra, nunca esqueça disso, tá bom? Deus honra a fé dos seus servos. Não é que você não peça oração, é bíblico você pedir oração. Agora é necessário que você tome atitudes espirituais para estabelecer princípios cristãos no seu lar. Amém? Atitudes espirituais para estabelecer princípios cristãos dentro da sua casa. Quando Jacó disse: chegou a hora de eu trabalhar pela minha casa, ele estava dizendo: vou edificar a partir de então meu lar. Vou estabelecer princípios morais no meu lar. Vou tomar atitudes através das quais a minha casa seja honrada. Vou abrir a porta para Jesus Cristo entrar nela e fazer as mudanças necessárias. Amém? Vou abrir a porta para Jesus entrar e fazer as transformações que a minha casa precisa. Irmãos, em toda casa que Jesus entrou, ele mudou a situação. Vou citar apenas alguns exemplos
O nosso horário ali já está muito extenso. Jesus entrou na casa da sogra de Pedro. Ela estava com febre, de cama. Jesus tocou na mão daquela mulher. Ela ficou sarada, levantou e começou a servir a todos na casa. Jesus entrou, mudou a situação. Amém? Jesus entrou na casa de Zaqueu, um homem grandão, forte, não era assim? Não, irmãos, um homem pequeno, amém? De baixa estatura, que queria ver Jesus, louco para conhecer a Cristo, precisou subir numa árvore. Jesus entrou na casa dele. O dia que Jesus entrou ali, mudou a situação. Quem conhece aqui Zaqueu? Ninguém? Ninguém conhece Zaqueu? Amém? Zaqueu era o quê, gente? Zaqueu era o quê? Cobrador de imposto, um publicano, ladrão, que ficou rico roubando os outros. Foi ou não foi assim? Sim ou não? No dia que Jesus entrou na casa dele, ele disse: olha, Senhor, se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir quadruplicadamente. Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. Glória a Deus. Jesus entrou, mudou a situação. O homem que era ladrão agora passou a ser salvo. Amém? Aquele que roubava se arrependeu do roubo, devolveu a quem ele havia roubado e passou a praticar obras boas. Jesus entrou numa casa onde havia uma menina morta. Quem conhece essa história? Pode sempre ouvir? Foi assim? Jesus entrou lá. Quando Jesus entrou, havia morte na casa. Quando Jesus saiu, deixou a vida. Amém? Porque na casa em que Jesus Cristo entra, Ele muda a situação, Ele muda a história, porque Ele é Deus. Trabalhar, irmãos, pela nossa casa, como diz, em abrir a porta para Jesus Cristo entrar. E se Ele entrar, eu lhe garanto, haverá mudanças, haverá transformações, haverá manifestação do poder celestial, haverá bênção de Deus na sua casa. Amém, queridos? Eu poderia citar aqui muitas outras casas que Jesus Cristo entrou, mas o tempo não nos permite. Deixa para a próxima vez. O Senhor permitir que a gente venha para cá. Amém? Mas o Senhor entrou em várias casas. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Ele entrou na minha. Amém? Há 26 anos ele entrou na minha casa. E há 26 anos ele tem feito transformações maravilhosas. E ele também quer entrar na sua casa. Se ele já entrou na sua, então não deixe ele sair. Tranca a porta. Não deixe sair. Amém? Feche a porta. Não, Senhor, daqui o Senhor não sai. Faça que nem Pedro, Tiago e João lá no monte da transfiguração. Quando viu aquela glória toda, Pedro, que sempre foi o mais ousado, foi lá dizendo: Senhor, por estarmos aqui, se queres, façamos 3 casas, 3 tendas, 3 abrigos, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias. Pedro já não queria mais descer do monte, já queria ficar lá, já queria fazer até tenda para o Senhor morar. Amém, gente? Então faça do seu coração uma tenda. Ele já entrou, fecha a porta, não deixa ele sair não. Agora, se ele não entrou ainda, por favor, nessa noite, abra o coração, abra a porta da tua casa para ele entrar. Apocalipse 3:20 está escrito que ele está à porta e bate. Se alguém, está na condicional, viu, irmão? Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo.
Ele quer entrar na sua casa. E ele entrando na sua casa, ele vai fazer grande transformação. Tudo que não vinha dando certo vai passar a dar certo. Aquilo que significava maldição vai passar a ser bênção. Aquilo que era roubo do inimigo será transformado. Aquilo que era enfermidade será transformado em cura. Aquilo que era rebeldia será transformado em obediência. Aquilo que era impureza será transformado em santidade. Aquilo que era trevas se transformará em luz. E aquilo que é morte se transformará em vida. Porque Ele é o Senhor. Lute pela sua família. O tempo é hoje. Hoje, para mim e para a sua vida, é um divisor de águas entre o ontem e o amanhã. Amém? Hoje é um divisor de águas. O que passou, queridos, esqueça. Paulo, apóstolo de Jesus, ele disse: esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que aconteceu até ontem? Você trabalhou para Labão, passou. Da agora em diante, você vai trabalhar por sua casa. Amém? Você não vai descansar enquanto não vê a glória do Senhor manifestada em sua casa. Em nome do Senhor Jesus, você não vai desistir do maior patrimônio que você tem, que é a sua família. Pois para mim, o maior patrimônio de uma pessoa é a sua família. Deixa eu lhe dizer, irmãos, o inimigo, ele trabalha para destruir a família. Sabe por quê? Porque quando ele consegue destruir a família, ele não destrói uma só pessoa. Ele destrói no mínimo 3. É ou não é assim? Marido, mulher e no mínimo um filho. Sim ou não? Então é no mínimo 3. Por isso que ele luta para destruir a família. Não um indivíduo, mas a família. Amém? Mas a palavra é que Deus, ele tem compromisso com a família. Esta é a palavra. Deus tem compromisso com a família. E nós, que somos servos de Deus, que temos visão espiritual, também temos compromisso com a família. Por isso, é o nosso maior patrimônio. Então não deixe que o seu maior patrimônio se perca. Lute para manter todos os dias a harmonia na sua casa. Lute para manter a paz na sua casa. Lute para manter a unidade do Espírito, do vínculo da paz na sua casa. Em nome do Senhor Jesus, mantenha o lar. Amém? Mantenha o lar. Porque lar significa harmonia, lar significa paz, lar significa entendimento, lar significa compreensão, lar significa mutualidade, cumplicidade, lar significa amor. E a manutenção da família chama-se Jesus Cristo. Amém? A manutenção da família chama-se Jesus Cristo. A família que tem Jesus Cristo, ela é mantida, ela é suprida, ela é alimentada. E todos os membros da família desfrutam Cristo. Amém? Todos os membros, esposa e filhos, e os aconchegados, né? E os aconchegados também desfrutam Cristo. Glória a Deus. Irmãos. Agora, cuidado com os aconchegados. Porque às vezes você, a esposa,
ou o esposo e os filhos estão ali no Senhor. Aí vem um aconchegado que não é do Senhor. E esse aconchegado quer desvirtuar a coisa. Amém? Aí você tem que dizer ao aconchegado: olha, quem manda aqui é Cristo. A doutrina aqui é cristocêntrica. E não é você que vai mudar a história dessa família, não. Porque a história dessa família já está escrita com tinta de sangue. Glória a Deus. Ou aconchegado entra no caminho, ou ele vai embora. Amém, gente? Ou aconchegado se enquadra, ou ele cai fora. Amém? Eu já ouvi aconchegados, ou aconchegado, dizer assim: não dá para viver com vocês, né, pastora? Não dá para viver a vida de vocês, eu quero viver a minha vida. Então a porta está ali, vai embora. Amém, queridos? Porque a prioridade aqui é Cristo, é Ele que sustenta, e nós desfrutamos dele. Família, irmãos, abençoado é assim. Para encerrar, eu vou ler só um versículo e a gente vai orar. Abra a Bíblia, gente, por favor, Salmo 127. Amém? Vamos orar. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe nossa família, amém? Em nome do Senhor Jesus, que Ele guarde nossa família debaixo do sangue. Salmo 127, versículo 1. Glória a Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amém, gente? Parte A do versículo que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Glória a Deus. Jacó disse: a partir de hoje vou trabalhar pela minha casa. Mas Jacó sabia que ele teria de trabalhar no Senhor. Amém? Ele sabia que ele precisaria trabalhar em Cristo Jesus. Assim somos nós. Se o Senhor não edificar a nossa casa, o nosso trabalho será em vão. Portanto, o nosso trabalho tem que ser pela fé em Cristo Jesus. Fiquem de pé, por favor, para nós orarmos ao Senhor.